Boa tarde a todos. Iniciando agora o terceiro bate-papo sobre carreiras profissionais, organizado pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Viçosa. Bem-vindos a todos, a gente já está ao vivo aqui pelo Instagram, certo? Depois, só lembrando que a nossa transmissão vai ficar disponível no YouTube, para quem não pôde acompanhar ao vivo, quem quiser rever, já estão chegando aí, estamos com 6, 7 pessoas ao vivo nesse momento. Boa tarde a todos, vão chegando aí. Enquanto vocês chegam, vou passar para o professor Joanes, porque hoje a gente vai trabalhar, vai discutir a área empreendedora daquele teste vocacional que vocês fizeram na semana inicial do nosso projeto. E o que seria essa área empreendedora? Quais as características das profissões dessa área? Então, passo para o professor Joanes, que vai fazer essa abertura, essa introdução sobre esse tema. Joanes. Obrigado, professor D'Artagnan. Boa tarde, galera do IFAO. Tudo bem com vocês durante esse processo de quarentena? Olha aqui a gente novamente no programa de carreiras profissionais e hoje nós vamos falar sobre as profissões da área empreendedora. 113 alunos participaram da pesquisa e sinalizaram interesse por profissões nessa área. Foram 37 alunos interessados em profissões da área de gestão, em serem administradores ou correlatos, 16 alunos interessados em serem empreendedores e de 14 alunos interessados em serem advogados ou seguir carreira para juiz. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre essa carreira. Quem são esses profissionais? São profissionais com alto índice de liderança, profissionais comunicativos, que gostam do ambiente social, que gostam de se comunicar, que gostam de política e profissões das mais variadas. Sem falar das qualidades, né? Conquistador, aventureiro, agradável, ambicioso, exibido, dominador, energético, impulsivo, otimista. Olha, tem muitas características e muitas profissões. Mas nós convidamos aqui as 3 profissões que se destacaram na pesquisa. Para todo mundo, um bom papo. É com você, D'Artagnan. Valeu, Joanes, e sem muita demora, né, vamos apresentar brevemente os 3 convidados. Né, nós temos o advogado formado em Direito, professor Anderson Silva. Nós temos o Aleneilson Barbosa, que é mercadólogo, formado pela Universidade de Potiguar e empreendedor lá de Natal, Rio Grande do Norte. E nós temos a administradora, professora de administração, Ana Sofia Neri. Esses são os 3 convidados do bate-papo de hoje, além da aluna Dorilane, que vai fazer perguntas ao final do nosso bate-papo. Para iniciar, a gente vai falar primeiro sobre direito, né? Uma carreira que parece que está fora do contexto, mas não está, não. É uma carreira que está dentro da área empreendedora, segundo o nosso teste. Quem vai falar com a gente sobre a carreira na área de direito é Anderson Silva, que possui graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal de Alagoas e é professor de Direito do Instituto Federal de Alagoas, no campus de Viçosa. Então, Anderson, a primeira pergunta que a gente faz para você é: quais as possíveis áreas de atuação de um bacharel em Direito? Aliás, essa é a segunda pergunta. Antes dessa, a primeira é: como foi a sua escolha na carreira de Direito? Como que você chegou a esse processo de escolher e hoje ser formado em Direito, atuar na área? Então, passo para você, Anderson. Anderson, o microfone. Ligar o microfone. Valeu. Agora sim. Vamos lá, né? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite dos professores D'Artagnan e Joanes e parabenizo também pelo projeto, né? Que é muito importante e é um momento difícil, né? Que a gente tem na nossa vida, essa fase de decidir qual carreira optar, né? Escolher. E assim, a escolha pelo direito, ela aconteceu de um modo inusitado, talvez, porque desde muito jovem, desde o ensino fundamental, 7ª, 8ª série, eu sempre tive o interesse de fazer o curso de letras. O meu sonho, digamos assim, era ser professor de português e literatura. Isso por influência de professores bons que eu tive e também pela minha ligação com a música, com poesia,
e gostar de escrever. Só que eu não recebia bons estímulos, digamos assim, para optar pelo curso de letras. Infelizmente, muitos professores me desestimulavam dessa opção, dizendo que a carreira de professor era desvalorizada, era difícil, que eu poderia, entre aspas, conseguir algo melhor. Enfim, né, as pessoas com seus traumas, com suas dificuldades e colocava isso para mim também, né? E, paralelamente a isso, quando eu estava já no ensino médio, ainda com 17, 16 anos, por aí, eu já comecei a fazer concurso público, por influência de um tio meu que não é concursado, mas ele me dava esse estímulo de fazer concurso público. Então, eu comecei a fazer muito cedo e via que nas provas, ainda que fossem provas de nível médio, não eram provas de nível superior, tinham muitas questões de direito, né? Eu não entendia nada, vários assuntos de direito, eu fazia as provas, mas... e aquilo ficou comigo, né? Eu pensei, então, se eu quero ser servidor público, essa era uma certeza que eu tinha, eu vou escolher, então, uma graduação que facilite o meu ingresso no serviço público. Essa era a minha percepção, né? Assim, de um jovem de 18 anos ali no final do ensino médio, lá no Cefet, né? No campus Maceió, que hoje é o IFAL, que eu fui aluno do IFAL também. Então, assim, no terceiro ano, lá no final do ensino médio, aos 45 do segundo tempo, que a gente tinha que optar o curso, né? Preencher um formulário, não era online as coisas ainda, né? Então, preencher um formulário optando pelo curso, eu me vi naquela dúvida, né? E agora? Vou fazer letras, que é algo que me toca mais assim, o coração, que me atrai, né? Ou vou escolher um curso que facilite a minha vida prática no estudo para concurso público? E eu optei pela segunda opção, né? Então, escolhi direito pensando em concurso público. Foi... Na minha família, não tem ninguém, assim, não tem uma história de profissionais da área do direito, eu não tinha contato com ninguém da área do direito, não tive influência de parente ou de amigo que fosse dessa área. E nunca tive aquele sonho de, eita, quero ser advogado, quero ser aquilo. Não, foi uma escolha muito prática, muito pragmática. D'Artagnan? Beleza, deixa eu abrir aqui. Eu estava anotando as perguntas, já estão chegando aqui. Agora sim, a primeira pergunta que eu fiz, né, é que eu acho que é a mais interessante para os nossos alunos, né, também foi importante conhecer essa trajetória aí, que é o quê? Quais as possibilidades de carreira na área de direito, né? Como o Johannes falou, a gente tem pessoas que escolheram, que querem ser advogados, mas tem pessoas que já colocaram que querem ser juiz, né? Que é também uma possibilidade de quem faz direito. Então, quem faz direito, quais as possibilidades na carreira e que características você acha que essas pessoas que querem entrar nessa área de direito aí têm que possuir? Certo. Essa é uma pergunta muito importante, né? Quando a gente está no começo do curso, ou mesmo antes de entrar na faculdade, não conhece muito bem a estrutura do Estado, o funcionamento da profissão e tende a ter uma visão limitada, né? Mas o curso de Direito ele tem muitas possibilidades, ele é bem diversificado. De maneira aqui, pelo tempo, não daria para explicar todos os detalhes. Então, assim, eu vou dividir aqui a explicação em duas grandes áreas. O curso de Direito ele tem uma atuação na área privada e uma atuação também na área pública, por meio de concurso público. Na área privada, o mais comum é a atuação do bacharel em Direito, da pessoa formada em Direito, como advogado. Então, uma vez concluída a graduação, aquele profissional precisa fazer a prova da OAB, depois de terminar todo o curso, né, depois de 5 anos de formação, fazer uma prova da OAB para ser advogado, para poder trabalhar como advogado. E aí ele escolhe a área que for mais
que ele tiver mais afinidade, né? E a outra via, dentro da iniciativa privada, é o trabalho de professor. É muito comum as pessoas, quando se formam em direito também, trabalharem como professores em faculdades particulares e cursinhos também para concursos públicos, e muitas vezes até dividindo as duas atribuições, trabalhando como advogado e trabalhando como professor. O trabalho de professor acaba até ajudando na advocacia e vice-versa, né? É uma forma de você também estar à vista, né? De conseguir clientes e tudo mais. Na iniciativa pública, as opções são mais variadas. As carreiras jurídicas, as principais, que eu vou citar aqui, não dá para esgotar todas, mas as principais são a magistratura, né? Que é juiz, a defensoria pública, delegado, a carreira policial, Ministério Público e também outras carreiras que não têm uma exigência exclusiva do curso de Direito, né? Mas o curso de Direito ajuda bastante. Muita gente que se forma em Direito acaba indo para essa área, que é a área fiscal. Auditoria, auditor da Receita Federal, fiscal de tributos estaduais, auditorias internas. Então, e também há a possibilidade de procuradorias, estava esquecendo dessa. Procuradorias são os advogados públicos, são aqueles advogados que vão defender órgãos, instituições públicas. Então, temos juízes, Ministério Público com a promotoria, defensor público, delegado, procuradores e auditores. Acho que isso já dá um panorama consistente da atuação do profissional de direito na área pública. Lembrando que, para algumas dessas profissões, apesar de ser uma carreira pública, de não ser um trabalho de advogado estritamente, é necessário ter aprovação na OAB. Então, o cargo de defensor público, de procurador, de promotor de justiça, de juiz, todos esses precisam da aprovação do candidato na prova da OAB e dos anos de prática. Algumas dessas profissões têm uma exigência de um tempo de prática jurídica depois de formado. Além do registro na OAB, você tem uma experiência profissional para poder assumir esses cargos. Outros cargos, como o de delegado, não exige a aprovação na OAB. Então, só com a formação em Direito, com o bacharelado em Direito, você pode se candidatar para um cargo de delegado. E, além disso, poderia aqui acrescentar a carreira também de docente, né? A qual eu estou ocupando hoje, inclusive, na iniciativa pública. Existe também essa possibilidade de você trabalhar como professor de Direito, seja nos institutos federais, seja nas universidades federais ou universidades estaduais, tomando como exemplo aqui o estado de Alagoas, né? Então, na área acadêmica, você tem a possibilidade de trabalhar como professor e como pesquisador também, fazendo cursos de mestrado, de doutorado. Inclusive, aqui em Alagoas tem um curso de mestrado na Universidade Federal. Ainda não temos, que eu saiba, né, o curso de doutorado. Então, as pessoas que pretendem assim, aprofundar a carreira acadêmica do direito acabam tendo que sair do estado para fazer o doutorado. Geralmente em Pernambuco, ou então em São Paulo, e alguns até fora do país. Beleza, acho que explicou muito bem a carreira, né? Já tem algumas perguntas, tem 2 perguntas aqui específicas para direito, no final a gente faz as perguntas, mas agradecemos aí a participação do professor Anderson, falando sobre uma das carreiras mais concorridas do país, né? Eu acho que em Alagoas é que tem mais universidades, né? A área de direito. Todas as faculdades privadas praticamente têm o curso de direito, a gente tem na UFAL, na UNEAB, enfim. Então, é uma área muito importante de interesse dos alunos. Então, obrigado, Anderson, até já. A gente volta já para as perguntas. Eu passo agora... Obrigado. Passo agora para o professor Joanes, mas antes eu queria registrar a presença de alguns
todos os nossos alunos e de alguns colegas que estão aqui prestigiando, o professor David, que ficou muito feliz, Anderson, com a sua fala aí da área de letras, professor Otávio também está por aqui, professor Eugênio, professora Beatriz. Então, obrigado aí a todos os colegas que estão prestigiando, assim como, claro, nossos alunos queridos que estão assistindo aí. Agora passo para a Joanes para perguntar e interagir com o nosso segundo convidado. Joanes. Obrigado, D'Artagnan. E aí, você está gostando do bate-papo sobre carreiras profissionais? Manda para a gente a sua pergunta. Escreve aí no link do Instagram, que a gente daqui a pouco vai estar interagindo com os convidados. Além de saudar todos os colegas, professores que estão participando, que o D'Artagnan acabou de mencionar, a gente também quer cumprimentar o nosso diretor, Valdomiro Odilon, que está acompanhando, interagindo aí na live. Também registrar aqui a participação de alunos do IFAL do campus de Santana do Ipanema, que também estão participando, além de outras pessoas que estão do Rio Grande do Norte, prestigiando o nosso convidado de agora, Aleneilson. Olha, o Aleneilson Barbosa é muito jovem, mas tem uma bagagem que vocês vão conhecer agora. Ele é mercadólogo pela Universidade Potiguar, estudante de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mais de 10 anos de experiência na área de vendas e merchandising de consultoria, sem falar que foi primeiro lugar no Startup Week em 2016, primeiro lugar no Startup Week em 2018, primeiro lugar na Startup Night, segundo lugar no Rio Info, segundo lugar no Apollo, Missão Industrial, segundo lugar na Trilha Apollo. Olha, é tanta coisa, terceiro lugar no Start Now Rio Grande do Norte, foi da Campus Party São Paulo, uma das 5 grandes ideias em University 5, mas é coisa demais. Aleneilson, é com você. Responde para a gente por que você escolheu ser empreendedor. Bem-vindo. Obrigado, Joanes. Gostaria de agradecer o convite. Quero agradecer a quem está aqui acompanhando também. Né? A escolha pelo empreendedorismo, ela é bastante legal, assim, porque a gente, no país, tem muito uma cultura de incentivar o concurso público, né? Que é interessante também, porque a gente precisa de excelentes profissionais em todas as áreas, e eu sempre fui muito incentivado a fazer concurso, pela minha família, meus irmãos, meus pais, e quando eu decidi por uma carreira, o que mais sempre me aproximou foi a área de negócios. Eu comecei a enveredar por essa área. Quando criança eu dizia que queria fazer arquitetura, ainda quero, é um sonho fazer arquitetura, mas sempre tive oportunidades nas áreas de negócios. Então, fui enveredando por essa área e quando chegou um momento, eu me vi preso na ideia de concurso. E entrei na Universidade Federal, né, no curso de administração, com o objetivo de fazer o curso e prestar concurso público, então era a minha meta, era fazer isso. E você, Joanes, e o professor Leandro Trigueiro, na edição do Start Now, aqui na UFRN, viraram a chave, assim, me fizeram ir para o lado do empreendedorismo. Então, assim como em todas as áreas, a gente tem aí profissionais excelentes como vocês, que fizeram isso comigo, né? Então, assim, eu fui resgatar a minha memória, e tanto que a gente não tem essa cultura do empreendedorismo, que eu tinha esquecido o quanto eu já tinha sido empreendedor na minha vida, né? Aos 14 anos, eu gostava tanto de papelaria que eu fazia cadernos personalizados, vendia para os meus amigos com lucro, eu comprava meus materiais de papelaria, então eu já estava empreendendo ali, só que com o passar do tempo isso foi deixando de lado. E em 2015, quando eu participei dessa edição do Start Now, voltou à tona tudo isso. Como você bem falou, eu participei da edição do Start Now daqui, e com a ideia do Start Now daqui, eu inscrevi na Campus Party, e a gente foi selecionado para representar um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Então, foi por esse caminho que eu me decidi empreender, voltar a empreender, né? E tá dando super certo. Eu tô conseguindo conciliar a minha carreira de mercadólogo, o meu curso de administração com as minhas atividades de empreendedorismo. Aleneilson, que bom ter a sua participação. Olha, eu não tinha falado ainda, mas Aleneilson foi meu aluno, sim, e foi um aluno de grande destaque para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aleneilson, mais uma pergunta. Tem muitos alunos que estão participando do momento da live, e esses alunos também participaram da edição do Start Now Alagoas, que está acontecendo no IFAL. E esses alunos foram vencedores, estão cheios de ideias, outros não participaram, mas têm suas ideias.
são os primeiros passos para quem quer empreender, para quem quer abrir o seu próprio negócio? Que conselhos você daria para quem quer empreender e é aluno nesse momento de pandemia, nesse momento em casa? Fala aí, dá o seu conselho nesse momento. Por onde começar? Esse universo, ele é cheio de possibilidades, de fato. Atualmente, eu me dediquei muito à área de tecnologia, à área de startups e inovação. Como é que eu trilhei esse caminho, né? Eu comecei a buscar coisas que eu pudesse participar e aprender ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu sempre participei de iniciativas onde eu pudesse praticar o empreendedorismo e aprender sobre empreendedorismo, né? Eu costumo até dizer que ser empreendedor é você não ficar olhando o topo da montanha, se perguntando até onde aquilo ali vai dar, né? Onde é o topo da montanha? Ser empreendedor é você buscar as ferramentas necessárias para se chegar ao topo da montanha. Então, assim, a dica que eu dou é estuda, né? Porque com o aprendizado, você vai conseguir se colocar nesse caminho e ver qual a melhor alternativa para você montar o seu negócio. Seja desde um negócio tradicional, uma loja, uma farmácia, até uma startup que vai lidar com a área da saúde, ou que vai lidar com a área de logística, por exemplo, que a gente tem diversas startups nesses setores. Então, assim, é bem diversificado. O meu primeiro passo realmente foi me dedicar a estudar, né, a ver como eu colocar a minha ideia em prática, porque a gente sabe que o universo das ideias, ele é ótimo, né, todo mundo tem excelentes ideias, mas se a gente não colocar em prática, aquilo ali não vai fluir e você não vai conseguir com aquela sua ideia melhorar a vida de alguém, né, conseguir mudar um processo. Então, assim, o caminho ideal é você estudar, né, ver quais são as melhores alternativas para você que é empreendedor, se colocar no mercado. Eu sempre participei de eventos de competição, onde aquilo ali faz você se sentir com aquela energia de querer empreender, de colocar uma ideia em prática. Então, isso me ajudou muito, né? Esses eventos que eu participei, eu sempre fui. É claro, eu sou bem competitivo, acho que Joane sabe. Então, eu sempre fui com a intenção de ganhar, mas mais ainda com a intenção de aprender. Então, você aprende com as outras pessoas, você aprende com as metodologias usadas nos eventos, e hoje eu consigo colocar em prática na minha atuação. Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu comigo, né? Eu participei de um desses eventos do Sebrae, que era uma competição, e é tão enraizada essa cultura de que você tem que fazer concurso, ou você tem que trabalhar numa área só pelo resto da vida, que essa competição, quando ela iniciou, ela tinha 200 e poucas pessoas na competição, e no final ficaram 30 e poucas. Ou seja, no meio do caminho ficou muita gente. Então, assim, o empreendedorismo, ele é árduo, ele não deixa de ser árduo. Muita gente diz, eu estou trabalhando muito aqui nessa empresa, eu vou sair para empreender. Não, se você está com esse pensamento, não saia, fique por aí mesmo, porque você vai trabalhar em dobro. Então, assim, eu sempre fui por esse caminho. Nessa competição, inclusive, ela tinha uma premiação bem bacana, que era uma viagem para o Vale do Silício. Acabou que eu consegui ir, a gente ganhou, ficou em segundo lugar e teve como prêmio essa vaga para ir para o Vale do Silício. Então, assim, eu não me arrependo de ter deixado a ideia de fazer concurso público, porque eu já peraí, eu pretendia atuar na área administrativa, deixa eu ver aqui quanto é esse salário, e deixa eu ver aqui as coisas que eu já ganhei nessas competições para ver se equipara. E eu já ganhei muito mais. Então, assim, esse ato de empreender é um ato que requer esforço, que requer dedicação e que requer que você aprenda muito, né? Em um dos processos da minha startup atual, que é a Real Project, a gente imaginava em fazer um aplicativo bem robusto, que era para o cliente do arquiteto conseguir ver o projeto em 360, e era algo bem robusto mesmo, né? Sendo que eu não sou desenvolvedor, e aqui estava um pouco escasso, eu não conseguia achar um desenvolvedor. Espera, deixa eu passar aqui um tempinho estudando sobre o que é realidade virtual, sobre o que é isso, e eu vou conseguir fazer algo, né? Acabou que eu passei um tempinho estudando, cerca de 1 ano e meio, estudando sobre realidade virtual, sobre a atuação do arquiteto, sobre como ele apresenta os projetos para o arquiteto, e eu descobri uma ferramenta gratuita que eu posso utilizar na minha plataforma, a gente já usa, já fechamos contrato usando essa ferramenta gratuita. Então, não pense que você vai ter que desprender de muito dinheiro para empreender, não. Muitas vezes você consegue empreender com coisas já existentes, né, transformando aquilo ali, reinventando e inovando. Aleneilson, obrigado por sua participação. Olha aí a história de vida da Aleneilson para contar. Lembrando que o Aleneilson vai ser um dos convidados que vai estar conosco na edição do Start Now
Alagoas, em 2020. Eu vou passar a palavra para o D'Artagnan agora, mas registrar aqui a participação do IFAL de Maragogi, que nos acompanha e prestigia a live. D'Artagnan, é com você. Bom, vamos lá. Muito legal a fala, né, do nosso convidado aí, direto do Rio Grande do Norte, falando um pouquinho sobre as possibilidades e os desafios de empreender, mas como ele falou, tem dado certo. Então, obrigado a Helenilson. No final, a gente volta com perguntas. E agora, né, eu vou passar para a terceira convidada do dia, que é uma amiga, administradora, com mestrado em administração e especialização em gestão pública e gestão de serviços de saúde, com mais de 15 anos de experiência em gestão, atua em serviços de saúde ambulatorial, hospitalares, desenvolveu atividades de consultoria em diversos segmentos empresariais e hoje desenvolve com tanta competência o cargo de professora e coordenadora do curso técnico integrado em administração do campus Santana do Ipanema. Então, eu passo agora para a professora Ana Sofia Lori, para que ela fale um pouquinho sobre a trajetória dela, como que foi essa escolha da carreira de administradora. Então, Sofia, bem-vinda. E obrigado pela presença. Obrigada, professor D'Artagnan, obrigada, Joanes, todos os presentes. Boa tarde a todo mundo, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra estar falando sobre administração. Eu sou suspeita, eu sempre falo para os alunos que eu sou suspeita em falar em administração, porque eu sou uma administradora apaixonada, né? E como toda apaixonada, a gente é meio suspeita em falar do nosso amor, né? Mas nem sempre foi assim, né? Seria muito, muito lindo, muito poético se eu chegasse aqui e dissesse, desde pequenininha, eu sempre soube que eu quis administração. Mas não foi assim, como os professores já falaram anteriormente. O professor Anderson aí falou que a paixão dele por direito não veio desde sempre. Comigo foi igual, Anderson. A minha paixão por administração surgiu bem depois. E eu achei muito legal participar desse momento para dividir, que talvez seja a angústia de muitos de vocês que estão aí nesse momento da escolha profissional. O meu sonho era ser médica, né? Desde pequenininha eu sonhava ser médica, vestir branco e salvar vidas. E aí fiz vestibulares para medicina, fiz 3 vestibulares para medicina, não passei, era apaixonada por biologia, amava biologia e tinha aquele sonho da área de saúde. E todo ano eu fazia vestibular e aí já vai a primeira lição. Independente das dificuldades, não desistam, tá? Fazia vestibular e não passava, perdi em química, perdia sempre em química. Não tinha muito tempo para estudar, tinha que trabalhar, né? Trabalhar, estudar, pagar meus estudos, e aí a gente sabia que a concorrência era muito grande. E aí, galera, depois de 5 vestibulares, todo ano que eu era reprovada, eu entrava em depressão. Depois do 5º ano, eu tive uma depressão muito séria, né? Perdi 13 quilos em um mês e fui fazer um teste vocacional. O professor D'Artagnan falou aí que vocês fizeram um vocacional. Fui fazer um teste vocacional e nesse teste vocacional, para minha surpresa, o resultado foi área de gestão. Não foi nem a área de saúde, foi a área de gestão, não estava nem dentro da área de saúde. E eu, não é possível, eu vou ser médica, minha área é a área de saúde, eu amo biologia, mas resolvi conhecer. Em primeiro lugar, veio o curso de administração, né? E eu resolvi conhecer. Eu disse, não, se não der certo, eu volto a fazer o vestibular. E aí, galera, quando eu comecei a estudar administração, parece que as portas das oportunidades profissionais, elas não se abriram, elas se escancararam, né? Elas se escancararam. E no 2º ano de faculdade,
né, da UFAL. No segundo ano, eu já estava assumindo o cargo de gestão na empresa onde eu trabalhava. E aí, eu passei por diversas áreas, eu fui recepcionista, eu fui faturista, até chegar a ocupar cargos de gestão. Fui telefonista, até ocupar cargos de gestão. Então, eu assumi cargos de gestão na área de marketing, eu assumi cargos de gestão na área de logística, produção e logística, dentro da área de gestão de pessoas, gerir pessoas, até que chegou um ponto que eu geri uma unidade inteira, né? E tive que cuidar de todas as áreas, né? Administração, marketing, administração da produção, marketing, recursos humanos, logística, e eu descobri que realmente era aquilo que eu queria para a minha vida, tá? E já, assim, desde a faculdade, hoje, se me dessem um curso na área de saúde, se dissesse assim, Sofia, eu sempre digo isso aos meus alunos, assim, Sofia, estou dando para você um curso de medicina, tudo pago, dou até a sua roupa, o seu jaleco, os seus livros, para você ir estudar. Não, muito obrigada, estou muito feliz. Eu realmente me encontrei na área de gestão, na área de administração. Fiz o meu mestrado. Enquanto estava trabalhando como gestora, despertou o interesse pelo ensino da administração. Não vou dizer também que foi uma iluminação divina, você vai ser professora, não. É porque a gente precisava ganhar mais dinheiro mesmo. E aí fui dar aula de administração à noite, me encantei pela carreira, e hoje fui fazer o mestrado em administração, passei no concurso do IFAO, e hoje atuo na área de educação no ensino da administração, que é uma área também que me encanta a cada dia mais. Então, é isso. Que bacana, Sofia. Eu não conhecia essa sua trajetória aí, bem bacana, né? E mostra as várias possibilidades, e que às vezes é isso, né? Quando a gente descobre o que realmente a gente nasceu para fazer, as coisas fluem, né? E aí, pegando um gancho do que você falou, eu faço uma segunda pergunta, que é as áreas, né? Você falou de algumas áreas que você atuou, e a gente sabe, enquanto professor de administração, administradores que somos, que existe um leque de possibilidades para quem vai atuar na administração. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está pensando em ser administrador, quais são as possibilidades na carreira que o administrador pode atuar, quais são as áreas e as possibilidades. Certo, perfeito. Essa sua fala é muito comum, né? Dentro da área de gestão, que a gente fala assim, que a administração é uma área muito ampla. Realmente ela e por isso que as pessoas dizem assim, quando a pessoa não sabe o que vai fazer administração, porque provavelmente você vai gostar de alguma coisa, né? Então, o administrador, ele pode atuar nos mais diversos tipos de instituição, né? Instituições públicas, instituições privadas, organizações não governamentais, nós temos associações, cooperativas, você pode montar a sua própria empresa, né, como o Alenilson fez, né, esse passo, fiquei muito feliz com tudo que ele falou aqui. Então, assim, é muito amplo. E aí, assim, a gente sempre fala das 4 funções básicas da administração, né, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí eu acho importante que o administrador ele pense que o papel dele vai muito além disso, né? O papel do administrador como um agente de mudança, como uma pessoa que vai influenciar, vai impactar a vida de tantas pessoas, né? Ele vai impactar a vida de tantas famílias, de tantos profissionais, de tantas empresas. E aí, quanto ao grande leque de oportunidades, né? A administração, como já diria um grande pensador e uma pessoa que contribuiu tanto para a evolução do pensamento administrativo, da ciência da administração, e ele já dizia isso lá em 1910, 1930, né, que é o Fayol, ele diz que a administração é para todos,
é que todas as pessoas deveriam estudar administração e fazem gestão de alguma forma, porque planejar, organizar, dirigir, controlar é algo que a gente já faz no nosso dia a dia. E aí, dentro dessas várias empresas, existem várias áreas que o administrador pode atuar. Ele pode trabalhar só com produção e logística, ele pode trabalhar com marketing, ele pode trabalhar com administração de recursos humanos, com gestão da qualidade, administração financeira e orçamentária, ou quando você se aventura, né, como o Aleneilson, você vai ter que trabalhar com tudo isso, né? Você vai gerir tudo isso, ou você vai trabalhar em uma instituição, seja ela pública ou privada, que você vai precisar cuidar, tratar de todas essas áreas. E, assim, o que eu gostaria de ressaltar aqui para o administrador, não só para o administrador, como os outros profissionais, independente da área que você escolha, estar preparado para esse mundo novo, né? Para esse mundo que se apresenta, esse mundo tão cheio de oportunidades, esse mundo tão cheio de informações. E aí eu entendo que é muito importante também a gente estar preparado para isso. Como a gente vai se preparar para isso? Muito bom, Sofia. Acho que foi bem completa a sua fala, né? Mas a gente já tem também perguntas para você, assim como tem para o Anderson, tá? No final a gente volta com as perguntas, que já vai iniciar já. Davi, Steane, Ana Macena, Vanessa. Vanessa falou que fez um curso de extensão com você, foi muito bom. A professora Tassiana mandou um abraço para você. A professora Gidenberg parabenizou pela sua trajetória. Então, as pessoas interagindo aqui na live, beleza? Já a gente tem perguntas. Já a gente vai com perguntas. E agora eu passo para o professor Joana, convidada, que é aluna do curso técnico em administração subsequente. Então, Joanes, eu passo, que vai apresentar, e a Dorilane vai fazer, já disse que quer fazer 2 perguntas. Então, Joanes. Obrigado, Darta. E aí, você está gostando da live? Manda para a gente a sua pergunta. A gente está começando o bloco agora para interagir, para trazer a sua pergunta, seu questionamento para os nossos convidados. E a gente vai bater um papo agora rapidinho com uma aluna convidada, que é a Dorilane Souza. Ela é do curso de administração do IFAL do campus de Viçosa, vencedora em 2º lugar no Start Now Alagoas da versão 2019. Apresentou juntamente com a equipe uma ideia para criar o Uber das motos. Uma ideia que daqui a pouco está entrando no processo de incubação no IFAL, no campus de Viçosa. Dorilane, bem-vinda. É com você. Para quem é a sua pergunta? Interaja com a gente nesse momento. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar fazendo parte dessa live. É grandioso esse momento para mim, fazer parte do Instituto do IFAL. E a minha pergunta é para a Leneilson e a outra para a Ana Sofia. A primeira pergunta é para o Aleneilson. Sabendo que o mundo do empreendedorismo é bastante complexo, competitivo e cheio de desafios, para ele, quais são as suas estratégias para se manter no mercado em meio à realidade que estamos vivendo? E a segunda pergunta é para a Ana Sofia. Como saber administrar uma empresa e diversificar o negócio sem perder a eficiência e a qualidade? Dorilane, Aleneilson, é com você para responder a primeira pergunta. Certinho. A gente está vivendo um momento bem difícil, né, que requer que a gente tenha essa estratégia, que a gente busque os mecanismos de se manter no mercado, né, e assim como eu já falei, acho que o estudo, a dedicação a você procurar os conteúdos, as ferramentas necessárias para você conseguir passar por um momento desse, elas são primordiais, né. Como eu já vinha com a bagagem, estudando, isso está me ajudando muito, porque acho que todo mundo foi pego de surpresa, ninguém está preparado para um momento como esse, né? A gente nunca tinha vivido um momento como esse.
Isso é tão interessante porque a gente hoje aliás, a gente antes atuava com realidade virtual para arquitetura. E eu já vinha com interesse bem assim, sempre pensando, buscando na área da saúde, levar a realidade virtual para a área da saúde. E esse momento, a gente refletiu muito e eu, por meio de estudo, acabei vendo que existe possibilidade da gente utilizar a realidade virtual para redução da ansiedade. Então, a gente está com um novo projeto dentro da Real Project, que é um projeto que vai utilizar a realidade virtual como auxílio no tratamento da ansiedade, né? A gente pretende, inclusive, tentar levar para os hospitais, para os profissionais da saúde, que são os que mais estão sofrendo com ansiedade, de não saber se vai se contagiar, de não saber o outro dia, né? Então, nesse momento, a gente conseguiu se redesenhar, a gente não está se aproveitando desse momento, a gente está se reinventando nesse momento, digamos assim, porque a gente sabe que eles vão precisar disso, a gente vai fazer de forma gratuita para os profissionais da área da saúde, e para quem desejar, a gente vai reverter parte dos lucros dos consumidores finais, digamos assim, para ações de solidariedade nesse momento. Então, assim, é uma coisa que toda empresa também deve pensar, né, nessa parte solidária. E eu acredito que o estudo, a preparação, a busca por essas ferramentas fazem o empreendedor se manter de pé num momento como esse. Eu acredito firmemente que quem se preparou estudando, quem buscou participar de coisas que pudessem fortalecê-lo como empreendedor, está passando por esse momento de uma forma melhor, né? Então, assim, a fala da professora Ana Sofia é muito boa, porque o curso de administração me ajuda muito, né, a saber buscar ferramentas, a fazer uma análise mais criteriosa das coisas. Então, assim, eu amo a administração também, assim como ela também não era a minha área, a primeira área de atuação que eu queria, assim, sempre ouvi falar muito bem do curso de administração, mas acabei me encantando pelo curso, assim, sempre atuo no curso lá de administração, sempre tento participar das coisas que a UFRN promove, e assim, é essa busca pelo aprendizado que vai nos fortalecer. Alenilson, obrigado pela resposta. Olha aí, Dorilane, atendeu essa expectativa? Ana Sofia, agora é com você, para a segunda pergunta. Olá, vamos lá, Dorilane, obrigado pela pergunta. Perguntinha difícil, hein? Como diversificar, né? E eu entendo, pelo que eu observo dos movimentos de mercado, é que, assim, cada dia mais as empresas elas são obrigadas a fazer esse movimento, né, de diversificação, a fazer esse movimento de melhoria de qualidade, né, dos seus produtos, dos seus serviços, e, claro, sem perder a eficiência. E aí, qual é o segredo disso? Um grande segredo de um grande empreendedor, né? E aí, quando eu falo empreendedor, não é só quem abre a sua empresa, né? Você pode ser um empreendedor sendo funcionário, né, de uma empresa, de qualquer empresa, você conhecer bem o seu negócio. E aí, nós, como administradores, como gestores, nós precisamos conhecer bem o nosso negócio, nós precisamos conhecer bem o nosso produto, precisamos conhecer bem a nossa equipe e, muito importante, o nosso cliente. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala em qualidade de produto, a gente fala em qualidade de serviço, o que é qualidade para o nosso cliente? O que é qualidade para quem quer comprar o nosso produto? Então, uma grande dica que eu acho que pode ficar é conhecer bem o seu produto, conhecer bem a sua empresa, conhecer as tendências de mercado e, como a Leneilson disse, estudar. E aí, quando a gente fala estudar, não é só você estar na escola, você estuda conhecendo a sua empresa, conhecendo o seu mercado, e aí conhecer o seu processo de produção também, né? Porque aí, quando a gente pensa em eficiência, a gente pensa também em custo, né? E custo de produção. Então, assim, como é que eu produzo o meu produto? O que é que o meu cliente gosta? E aí, quando a gente
conhece tudo isso, a gente tem uma chance maior de desenvolver o nosso trabalho como gestor sem cometer alguns equívocos, que algumas vezes acontecem. Eu não estou dizendo que conhecer não vai evitar que você cometa equívocos, não, viu? Equívocos acontecem e faz parte da vida humana. É isso aí. Ana Sofia, obrigado pelas suas respostas. Dorilane, obrigado por sua participação. D'Artagnan, as perguntas de convidados agora com você. Muito obrigado, Sofia, Alena Ilson, pelas respostas. Muito obrigado, Dorilane, pela pergunta aos nossos convidados. A gente segue as várias perguntas que surgiram. Não sei se vai dar tempo da gente passar todas, mas vamos lá. Próxima pergunta para a área de Direito, para o professor Anderson, foi da Mili. Anderson, a Mili pergunta... qual é o dia a dia de um profissional do direito? E quais as características que esse profissional deve ter? Então, como é o dia a dia do profissional do direito e quais as características desse profissional? Então, passo para você, Anderson. Essa é uma pergunta... Só um instante aqui, desculpe, é uma questão técnica, o celular está descarregando, mas eu vou ajeitar aqui. Pronto. Essa é uma pergunta difícil de responder, a primeira parte. Na verdade, as duas partes da pergunta, porque como a área de atuação ela é bem diversificada, a rotina de trabalho e as características elas vão variar muito de acordo com a profissão específica. Então, por exemplo, a rotina de um advogado, ela é, de certo modo, ela é bem diferente da rotina de um juiz, por exemplo. Elas se conectam em algum ponto, né, nas audiências, nos atos processuais, mas eles têm rotinas diferentes. E também características e perfis diferentes, até porque a natureza do cargo exige isso, a natureza da função. Então, assim, é bem difícil. Eu vou pegar aqui, por exemplo, para não ficar no abstrato, uma carreira que é mais comum, como a do advogado, né? O dia a dia do advogado consiste numa gestão de um negócio. Ele tem uma veia muito empreendedora também, principalmente hoje em dia, está muito forte isso no âmbito da advocacia. Ele precisa ter uma visão empresarial da sua atuação, né, no sentido de constituir um escritório, de angariar sócios, de montar uma estrutura para aí sim partir para a parte de elaboração de peças processuais, de petição, de recurso, de documentos. É o que a gente chama de peças processuais, para abrir um processo e acompanhar esse processo, né, do início até o fim. E hoje, essa rotina está muito ligada a um ambiente virtual nos atos processuais, porque a maioria dos processos estão em sistemas eletrônicos. Antigamente, o advogado frequentava mais o fórum, frequentava mais a estrutura judicial para praticar os seus atos processuais. Mas hoje, graças à tecnologia, muitos atos são feitos à distância. Então, o advogado ele abre um processo, depois vai haver um momento de audiência, né? Geralmente há uma audiência, nem todos os processos têm audiência, mas geralmente sim. Então, nessa audiência é um momento em que há uma reunião entre as partes, né? Comparecem todos os envolvidos, com a presidência da reunião pelo juiz, e há aí a defesa dos seus argumentos, né? A oitiva de testemunhas, a obtenção de provas e a defesa dos seus argumentos. E o advogado, que sua parte foi prejudicada, ele vai ter que recorrer para as instâncias superiores, os tribunais, STF, STJ, enfim. Então, assim, é bem dinâmico, é bem diversificada o dia a dia do profissional. O juiz, por outro lado, ele tem também uma atuação de gestão.
quase que empreendedora, né? Digamos assim, no sentido mais amplo da palavra, porque ele precisa gerenciar muitos processos, precisa gerenciar muitos profissionais que estão ali dando suporte para ele decidir, né? São muitos processos, então o juiz ele não decide sozinho, ele tem uma equipe de apoio e ele precisa gerenciar tudo isso para que o seu setor funcione bem. Em termos de características, também vai variar, né? Vamos pegar o exemplo aqui que eu estou utilizando de um advogado e um juiz. O advogado, ele precisa ter é importante que ele tenha uma atitude combativa. É preciso que ele procure desenvolver ferramentas para se colocar, para não... para poder se posicionar de maneira assertiva diante das injustiças, das ilegalidades pelas quais ele tá lutando. O ambiente judicial é um ambiente ainda muito carregado pela disputa, pela competitividade, pela oposição. De um lado tem alguém que teve o seu direito violado, supostamente violado, do outro tem alguém que está dizendo que não violou. Então há uma contraposição, sempre haverá uma tese e uma antítese. E nesse meio, o advogado ele precisa estar atento para se posicionar, porque se ele perde, se ele não dá atenção a algum detalhe do processo, isso pode ser muito prejudicial para o seu cliente. Porque, por exemplo, perder um prazo de um processo, deixar de falar no momento oportuno determinadas questões, depois não vai poder falar mais. Então, ele tem que ser uma pessoa atenta, com um raciocínio analítico, que saiba se colocar, saiba falar com firmeza, né? Com firmeza, porque a oratória, ela importa bastante nesse momento. Às vezes você pode até não ter tanta razão, mas pela forma como o sujeito fala, aquilo já tem um poder de convencimento maior num julgamento. Beleza. Agora, sim, de modo geral, só para... Desculpa aí, D'Artagnan, só para concluir. De um modo geral, o que eu acho importante num profissional da área do direito e que a pessoa que está pensando em ir para o direito é que goste de ler, né? É importante a leitura, há muita coisa para ler, leis, jurisprudência, livros, e também uma pessoa que tem uma predisposição a conhecer um pouco de várias áreas, a conhecer um pouco da política, da economia, da sociologia, da história, não necessariamente se aprofundar nessas áreas, mas é importante que ele tenha um conhecimento amplo dessas áreas, porque as demandas judiciais elas são muito variadas, e esses conhecimentos vão auxiliar a conduzir um processo de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais justa, por assim dizer. Muito bom. Acho que foi bem completa a sua resposta, contemplou aí a Mili, e só registrar aí que a Eduarda botou direito, mandou um coraçãozinho aí, a Luciana Correia também mandou uma mensagem, um coração aí, nossa ex-bolsista aí. Obrigado, Anderson. Agora eu vou passar para o Joanes, vai fazer uma pergunta para a Lineilson, rapidinho, e depois eu tenho uma pergunta para a Sofia antes das considerações finais, se der tempo. Joanes. Lineilson, a nossa live está terminando, mas a gente tem dentre várias perguntas, nós selecionamos a pergunta da aluna Esteane. Ela pergunta qual é a importância do empreendedor para a sociedade nesse momento. A gente está passando por um momento de pandemia, um momento atípico, e os profissionais da área do empreendedorismo que estão entrando no fronte para ajudar toda a humanidade nesse momento. Qual é a importância do empreendedor? Fala aí para a gente. Essa pergunta ela é muito importante e ela tem que fazer parte, né, do dia a dia do empreendedor. O empreendedor tem que se perguntar, né, o que é que eu estou fazendo que vai ajudar a sociedade, que vai impactar positivamente a sociedade. Isso não só para momentos como esse, isso para todos os momentos da vida do empreendedor e da vida daquele negócio, né? Então, acredito que o empreendedor que quer ajudar nesse momento, ele tem que buscar os meios, seja em forma de solidariedade, ajudando os mais necessitados, tentando ajudar de alguma forma os que estão na linha de frente, ou criando
produtos e serviços que auxiliem as pessoas nesse momento, né? A gente está vivendo, a gente tem várias realidades. Tem desde a pessoa que consegue trabalhar, tem desde a pessoa que ficou desempregada, tem desde o empreendedor que vendia suas coisas e está deixando de vender. E o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, seja uma pessoa, seja duas pessoas? Teve um empreendedor daqui que eu achei muito interessante, ele é desenvolvedor na área de tecnologia e ele criou uma plataforma gratuita, tipo uma espécie de vitrine, onde as pessoas podem se cadastrar gratuitamente e elas vão mostrar os produtos delas para as pessoas. Nos primeiros dias que ele se cadastrou, ele teve uma série de downloads e ele já está conseguindo fazer transações ali, né? As pessoas já estão conseguindo comprar e vender por meio da plataforma dele. Algo simples, sucinto, mas que está dando resultado e está melhorando a vida de alguém. Então, é basicamente essa luta por buscar melhorar os processos, buscar melhorar com a sua empresa, com o seu negócio, com a sua atuação como empreendedor, a sociedade como um todo. Beleza, Leneilson, muito obrigado pela objetividade, acho que respondeu, contemplou a resposta aí. E eu vou fazer a última pergunta e já peço para a Ana Sofia fazer as considerações finais. A pergunta foi da Joyce e do professor Otávio. Foi mais ou menos o seguinte: quais as características que um administrador deve ter num cenário pós-pandemia? Você consegue responder em 1 minuto, Sofia? E aproveite e faça as considerações finais. Obrigado. Por nada, obrigada a você, D'Artagnan. Bem, a característica, nesse momento, a característica principal é se reinventar, né? A capacidade de se reinventar, de inovar. Hoje em dia, uma palavra que está muito em alta na administração é a inovação e a criatividade. Então, é preciso, como eu já falei anteriormente, conhecer bem o seu produto, o seu serviço, o seu público, e aí, com base em tudo isso, se reinventar, criar novas formas. A gente sabe que é possível? Sabe, porque tem muita gente fazendo e fazendo bem feito, tá? E aí, para as minhas considerações finais, aproveitando esse momento, eu gostaria de agradecer imensamente, parabenizar a iniciativa, né, da equipe do Campus Viçosa, campus que eu já fiz parte, tenho um carinho especial, né, pelo Campus Viçosa, e dizer a todos vocês que estão aí nos assistindo, e como o professor Anderson falou, esse é um momento crítico, né? E eu acho ele um momento muito duro, muito difícil, porque muitos de vocês são tão jovens, e aí você precisa escolher uma coisa que você quer ser para o resto da vida. Muita gente diz isso, né? Não, você não precisa escolher uma coisa para ser o resto da vida, porque você pode ir lá, tentar, voltar, se arrepender, mas uma coisa que eu peço a vocês: se conheçam, busquem se conhecer, né? O que é que eu gosto? O que é que eu quero? O que é que me faz feliz? O que é que me incomoda, né? O que é que me empolga? O que é que me faz levantar da cama todo dia? A gente vê, quando a gente vê o Leneilson falando, né, sobre a empresa, sobre o negócio dele, você vê o brilho no olho, você vê a alegria. Então, assim, quando a gente fala em escolha profissional, o que faz o seu olho brilhar? O que faz você sorrir? O que faz você querer levantar da cama todo dia? Eu acho que essa é a principal resposta que você precisa ter quando a gente fala na escolha profissional. Se conheça. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado você. Passo já diretamente para o professor Anderson. Anderson Silva, fazer as considerações finais bem brevemente. Anderson. Voltei. Gente, ouça, a minha consideração final não é nem tanto sobre direito agora. Eu diria o seguinte: ouçam essas experiências que nós contamos aqui, que os convidados relataram, como inspiração para vocês optarem por alguma carreira, por algum curso. E como a Ana Sofia falou muito bem, essa decisão não é para o resto da vida, as coisas estão mudando o tempo todo e a gente pode mudar de rota se assim for necessário. E o mais importante é esse autoconhecimento mesmo, que a Sofia falou,
E o que eu diria para vocês é: escolham por vocês, não por ninguém. Escolham por vocês. Se você errar por essa escolha lá na frente, esse erro foi por sua escolha. E isso que importa. Você aprender com os seus erros pela sua própria responsabilidade. Não porque alguém disse faça isso ou faça aquilo. Tá? Valeu, Anderson. Obrigado pela participação. Alenailson, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação também. Alenailson. Oi, pessoal. Eu só tenho a agradecer, né, o convite feito por vocês. É bem o que os outros convidados também falaram, a professora Ana Sofia. Não é uma escolha para a vida toda, né? Eu, por exemplo, fiz marketing, estou fazendo administração, vou fazer arquitetura, se der tempo, vou fazer psicologia. O importante é você aprender com tudo isso que você está fazendo, né? Com a área que você quer atuar e tentar utilizar essa área da melhor forma. Muito obrigado pelo convite de vocês, estou bem grato mesmo de poder ter contribuído de alguma forma. Espero que alguém saia daqui balançado a querer empreender no direito, a querer empreender na administração. Obrigado. Então, muito obrigado. Assim a gente encerra o terceiro bate-papo. Lembrando que todo o conteúdo vai estar disponível no YouTube depois, para quem quiser ver, rever. E a gente agradece a vocês e conta com a presença de vocês na próxima terça-feira, 2h30 da tarde. Joanes, quer fazer alguma palavra de encerramento? Só agradecer. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado, Darilane. Obrigado a todos. Darilane, Anderson, Lenilson e Sofia. Valeu. Obrigado, pessoal. Os convidados também. Obrigada, pessoal. Obrigado.